Glória a Deus, amém? Filipenses 2:12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrei-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque nós estamos diante da Tua palavra, a Tua palavra que é viva e eficaz, a Tua palavra que pode discernir os pensamentos e propósitos do coração, a Tua palavra que é mais valiosa do que o ouro e do que a prata, a Tua palavra que nos traz a sensatez, quando nós valorizamos, quando nós meditamos nela, quando nós estamos realmente curvados diante do Senhor, e nós buscamos nessa fonte inesgotável, a fonte de água viva, que é Cristo Jesus e a Sua palavra. Vem sobre cada irmão, cada irmã. Eu não conheço, mas o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece as necessidades de cada coração, e o Senhor é perfeito e poderoso para agir em cada coração de maneira especial. Tem misericórdia do teu servo que vai expor da tua palavra, tem misericórdia dos teus servos que vão receber da tua palavra, e que todos nós juntos sejamos edificados pelo poder da tua palavra. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, quando na conversão de um homem a uma mulher, é algo tão glorioso, que essa pessoa que outrora estava morta nos seus delitos e pecados, agora passa a amar as coisas de Deus. É interessante que um novo convertido, principalmente quando ele não pertencia ainda a uma denominação, não recebia da palavra, ele fica aqui desesperado para saber das coisas de Deus. É interessante também que uma pessoa, quando é verdadeiramente convertida pelo Senhor, transformada pelo Senhor, ela fica desejosa de aprender das coisas de Deus. A conversão é instantânea. Um homem e uma mulher, quando tocados pelo poder do Espírito Santo, quando se curvam e se arrependem diante do Senhor, quando são manifestos pela glória do Senhor, eles são salvos e ganham uma coroa do Senhor. Eles são transformados pelo Senhor. Mas é necessário desenvolver a nossa salvação. Mas o que é isso? É o processo da santificação. Cada dia que nós aprendemos do Senhor, cada dia que nós lemos depois da nossa conversão a respeito das coisas eternas, nós vamos sendo moldados a um caráter como o caráter de Cristo Jesus. Então esse é o processo que vai durar por toda a nossa vida aqui nessa terra. É o processo da santificação, ou seja, o desenvolvimento da salvação. É interessante que Paulo, ele ministra, ele está preso, ele está algemado, mas a palavra não está algemada, e ele avança com a palavra do Senhor, ele fala com propriedade da palavra do Senhor, e toda a guarda pretoriana então já conhece da palavra do Senhor. E Paulo é grato, e ele é grato a essa igreja que se lembrou dele nas suas aflições, e ele exorta essa igreja a ser como Cristo. Porque Cristo, qual que é a essência de Cristo quando ele veio aqui? Ele renunciou à sua glória. Ele não, mesmo sendo Deus, ele não usurpou, ele não se agarrou ao título de Deus, mas ele se fez carne. Ele não deixou de ser Deus, mas ele foi limitado em muitas coisas. Ele sentiu fome, ele sentiu frio, ele chorou, ele sentiu dores, ele foi humilhado. E é interessante que ele foi humilhado, porque ele se humilhou, ele se esvaziou. Ele se esvaziou e foi até a cruz. As pessoas muitas vezes pensam que Jesus, ele não conseguiu escapar da cruz. Ele poderia ter atalhado por um outro lado, ele poderia ter se escondido.
Como diz na roça, ele poderia ter amoitado. Não. Jesus veio para subir a cruz. Jesus veio porque haveria somente uma possibilidade de salvação para com todos nós, através da morte expiatória de Cristo Jesus. Eu queria que você compreendesse, eu queria que você valorizasse, porque é interessante quando nós entendemos essa verdade, pelo discernimento do Espírito Santo, e nós nos arrependemos, então nós somos salvos pelo poder do Senhor. Salvos não pelas nossas obras. Meu irmão, se você acha que você é bonzinho, você não é bonzinho. Você é mau. A sua essência é má. Você nasceu no pecado. No pecado eu e você fomos concebidos. Nós precisamos, em algum momento da nossa vida, ser alcançados pela graça do Senhor. E esse ser alcançado pela graça do Senhor não é por mérito, não é porque eu fiz algo, não é porque eu dei algo a alguém, não é porque eu não roubei, não é porque eu não matei, não é por nada disso, não é pelo meu mérito, é pelo mérito de Cristo Jesus. E é interessante que quando essa graça então alcança um coração, essa pessoa fica apaixonada pelas coisas eternas. Quem conhece uma pessoa antes e depois da conversão tem que estar impactado, porque é uma nova pessoa. Se a pessoa que você conhece antes diz que converteu e continua sendo como antes, não houve conversão. Não houve conversão. Ah, mas o senhor não é Deus para julgar. Eu não sou mesmo. E não estou querendo ser. Mas a Bíblia diz que pelos frutos nós conhecemos a árvore. Correto ou não? Então quando você olha uma pessoa que diz, eu sou salvo, eu fui alcançado pela graça, aleluia, bate até o pezinho, não é? Mas continua com os mesmos hábitos, com as mesmas disposições, com o mesmo linguajar, com os mesmos pensamentos e planos do velho homem, é porque ele não nasceu de novo. Ele é um simpatizante do Evangelho. Ele até gosta, mas ele ainda não tem o Evangelho na sua vida. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles homens, então, deveriam continuar, quer na presença e na ausência de Paulo, desenvolvendo a vossa salvação. Meus irmãos, a nossa vida deve ser uma contínua busca pela obediência ao Senhor. Eu vi cheio de crente pondo frase de efeito sobre o carnaval. É uns crente bobo. Em vez de orar por quem está lá, porque um dia nós estávamos lá, fica botando frase de pegadinha para pegar no cara que está no carnaval. O cara está dentro da igreja, ele nem salvo não é, ele está querendo botar moral no outro que está lá fora. Nós temos que sim, orar pelos nossos filhos que ainda não se converteram e estão lá fora. Nós temos que orar pelos nossos irmãos de sangue que não se converteram e estão lá fora. Nós temos que olhar para eles com compaixão. Eles ainda não têm esse trabalho contínuo de obedecer ao Senhor, de amar os preceitos do Senhor, porque eles ainda não foram tocados como você foi, se é que você foi. Nós temos a mania de julgar as pessoas nesse sentido, olhar, manear a nossa cabeça e falar, eu não estou nessa situação, ou seja, eu sou melhor do que essa pessoa. Eu e minha esposa, nós fomos num culto semana passada, e é interessante que nós estávamos numa rua onde só haviam construções bonitas e hotéis bonitos e um povo diferente. Mas quando você entrava 20 metros para dentro da cidade, e nós fomos num templo de adoração que davam 4 quarteirões para dentro, nós fomos a pé, nós vimos ali devassidão. Mulheres e homens se escorando embriagados, mas muita coisa, muita manifestação ali de bebida, de vício, de homossexualismo. E eu falei para minha esposa, olha que maravilha, Deus teve misericórdia e me tirou dali, desse meio, foi de lá que eu fui tirado pela graça do Senhor.
Então, como que eu vou amaldiçoar? E não orar para que Deus também os converta. Meus irmãos, o desenvolvimento da salvação, ela é uma busca contínua para aqueles que estão salvos em Cristo Jesus. Você não adianta querer pregar a santidade para quem não tem a Cristo Jesus. Você precisa pregar que Jesus muda a vida dessas pessoas. Mas você precisa estar realmente desenvolvendo a sua salvação. Meus irmãos, esse é o processo durante a santificação. Esse é o processo que nós vamos passar. É um chamado de Paulo aos irmãos que estão em Cristo a temer, a terem a mente de Cristo neles. Como é que Jesus andaria hoje por uma rua? No meio de uma festa onde há um culto ao sexo, há um culto à bebida, há um culto ao uso de drogas. A cidade que eu estava tinha um caixote no meio da avenida onde você podia pegar preservativos. Quer dizer, é um convite ao sexo fora do casamento. A Bíblia trata como fornicação, outras palavras, como prostituição. Nós entendemos que prostituir é rodar uma bolsinha na esquina. Não, na verdade não é. O adultério é prostituição. O sexo antes do casamento é prostituição. O sexo fora do casamento é prostituição. A sensualidade. A internet é a sua pornografia. A selfie com um batom bem vermelho, biquinho e aqui os seios à mostra. O que é isso? É prostituição. Não tem isso? Não tem isso nos igrejeiros? Ah, olha o povo lá fora pecando. Essas fotos eu vejo dentro da igreja, que se chama Igreja do Senhor, que bate no peito e fala: eu tenho Jesus. Que Jesus você tem? Não é esse da palavra. E desenvolver a nossa salvação de que maneira? Temor e tremor. Meus irmãos, temor e tremor é uma reflexão. Eu vou refletir, eu vou pensar na minha atitude, ou no meu pensamento, ou na palavra que eu vou proferir, se eles estão ou não de acordo com a santa vontade de Deus. Sabe o que eu vejo na igreja? O irmão vai lá, bate no outro, e depois vai, perdão, e vai continuar a sua vida. Aí bate semana que vem de novo, fala perdão. Não. Isso não é temor e tremor diante de Deus. Antes de bater, por que não refletiu? Por que não voltou a sua mente para as coisas santas do Senhor e não ponderou? Será que eu vou estar agradando a Deus com essa minha ação? Será que eu vou estar desagradando ao Senhor? Temer é ter medo de desagradar a Deus nas minhas ações, nas minhas palavras e nos meus pensamentos. As coisas de Deus são sérias. As coisas de Deus são sérias. Nós não podemos tocar de qualquer maneira nas coisas de Deus. Lembra de Uzá? Os bois tropeçaram, o que Uzá fez? Foi tentar ajudar, segurar a arca. O que aconteceu? Deus o matou. Porque haveria umas normas com a arca. E Uzá tentou resolver as coisas de Deus. E ele foi contra a palavra de Deus. E às vezes nós estamos brincando de ser crentes. Nós estamos considerando que nós somos superiores às outras pessoas. Muitos de nós nem a salvação ainda têm. E eu falo muitos de nós que estamos aqui dentro hoje. E tomara Jesus não volte durante esse culto. Porque muitos aqui certamente não herdarão a vida eterna. E a palavra continua dizendo, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. A vida de um salvo não é que o meu eu querer e o realizar é o de Deus, ou o contrário, não é isso. Tudo é de Deus. O meu querer é de Deus e o realizar é de Deus. Por quê?
Eu não tenho mais sonhos. Eu sou um escravo de Cristo. Lembra o que significa a palavra servo? Servo significa escravo de Cristo. Escravo não tem vontade própria. Ah, irmão, o senhor está sendo muito... Não estou sendo nada, eu estou te falando a verdade. Aquele que é salvo pelo Senhor, aquele que recebeu verdadeiramente o evangelho da graça, ele não tem mais vontades. Elas primeiro nascem no coração de Deus e depois são transferidas ao homem. Elas não nascem no coração do homem e são transferidas a Deus. Então, na vida de um cristão, ele tem a total, plena, convicta submissão de tudo no Senhor. Tudo é para a glória do Senhor. Então tudo tem que começar com o Senhor. Meus irmãos, nós não podemos fazer os nossos planos, lançar a pedra fundamental e depois falar: irmão, ora para mim, porque eu estou fazendo um projeto, eu quero a bênção de Deus. Hoje cedo eu ainda dei o exemplo aqui das meninas, né? Elas apavoram. Elas querem dar uma ajuda para Deus, então vão arranjar um relacionamento. Em vez de príncipe, arranja sapo. Aquele bem enrugado que tem na beira do córrego, né? E depois é um sofrimento. Eu tive 3 testemunhos de mulheres numa escola bíblica que eu fui essa semana. 2 delas tiveram que se divorciar porque não suportavam mais apanhar. E a outra chorou quando disse que o marido bebia de sexta, sábado e domingo. E ela tinha que fritar os petiscos para ele. E quando ele estava bem bêbado, ele ainda puxava e fazia ela dançar com ele as músicas que ela não queria dançar. Então, menina, vai arranjando aí por conta, vai. Passa o menino lá, dá uma piscadinha para ele. Não ora não, arranja você mesmo. Você vai ver que laçada. E os galantes aí, esses menininhos aí, para trabalhar não serve muito. Mas deu 10, 11 anos, está arrepiado, faz igual aqueles cachorrinhos pinto, arrepia aqui e já começa a galantear. Não tem dinheiro para pagar um chup-chup para a moça. Tem que levar merenda. Já quer galantear. Para quê? Para fazer a moça infeliz? Para pedir esmola para 2? Vai orar, vai estudar, vai se qualificar, vai fazer curso no Senai, vai comprar um terreno com o seu primeiro projeto, pede para Deus, compra um terreninho. Depois você vai pensar: agora eu vou namorar, porque o namoro é uma jornada para casamento. Namoro não é test drive. Você fica aí dando uns esfrega aí, não vai resistir, meu irmão. Vai acontecer. Agora não tem dinheiro para pagar um chup-chup. Não tem dinheiro para comprar aliança, pega a latinha de Coca-Cola e faz aliança. Aí depois nasce um menino, e aí? Ou uma menina, e aí? Como é que faz? A avó cria. Joga no colo da vovó, né? E vai fabricar outro. Essa é a geração nossa. Não estou falando de fora, estou falando por de dentro da igreja. Então é para cada um que está aqui dentro. Não é para lá de fora. Esse rebanho que é o rebanho do Senhor, que Ele deu para pastoreio aqui. Eu não tenho ovelha, mas o Senhor tem. Mas tem bode aqui dentro também. Cuidado. Fazei tudo sem murmuração, nem contendas. Normalmente, quando a gente pensa de murmuração, a gente pensa em Deus. Mas quando a gente fala contenda, a gente só pensa no irmão. Não, contenda com Deus. O povo contendeu com Deus no deserto, correto ou não? Meribá e Massá. Porque o povo contendeu com Deus. O povo está sempre reclamando. Ele não está satisfeito com a esposa que ele tem, com o esposo que ele tem, com os filhos que ele tem, com a casa que ele tem, não está satisfeito com a igreja que ele está, ele não está satisfeito com nada. Só murmura, só reclama. É queixar-se contra Deus. Meus irmãos, pensa nisso. Nós cantamos que os reinos se abalam, que os povos tremem diante de um Deus
E é contra esse Deus que na maioria das vezes nós estamos murmurando. Infinito em poder, em sabedoria, em misericórdia, é contra Ele. Agora, olha que furada, olha que coisa terrível. Eu e você precisamos voltar para a palavra do Senhor, contendas, criticar ao Senhor, questionar ao Senhor, fruto do orgulho do homem. Os homens estão tão arrogantes, estão orgulhosos, que eles se prontificam até mesmo a contender com o próprio Deus. Eu não sei onde nós vamos chegar com essa geração nossa, mas essa geração nossa, ela está voltando as costas para Deus. Ela tem brincado com as coisas de Deus. Essa geração nossa, ela não tem levado a sério o que é ser um servo do Senhor. Meus irmãos, e a contenda também, esse orgulho do nosso coração, pode fazer com que nós tenhamos ressentimento contra outras pessoas. Meus irmãos, o dia que você não consegue, aconteceu uma discordância entre você e um irmão em Cristo, vamos falar aqui dentro. Se você não conseguiu chegar nesse irmão e dar a paz do Senhor, você está no pior estágio de degradação. Ainda não foi resolvido, não foi resolvido. Haverá de se assentar para resolver, mas você não consegue chegar no seu irmão e saudar com a paz do Senhor Jesus, Deus te abençoe, um ótimo dia. Está ruim demais a tua vida espiritual. Está muito frágil a tua vida espiritual, a sua fé está realmente muito ruim, muito pobre. Meus irmãos, o orgulho nosso, ele faz isso. Ele nos faz cheios da razão. E aí nós não precisamos reconciliar. Versículo 15. Para que vos torneis o quê? Irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis. É interessante. Irrepreensível. Vidas que não deixam rastro do pecado após si, meu irmão. Meus irmãos, é muito lindo quando a pessoa te chama para ver um trabalho manual que ela faz, e você diz assim, olha, está irretocável. É bonito isso, né? Acho que seria bonito se alguém olhasse para qualquer um de nós aqui, que nos declaramos salvos em Cristo Jesus, e dissesse, olha meu irmão, eu estou muito alegre contigo, porque o teu testemunho está irretocável. Seria algo grandioso. Seria algo poderoso. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas vidas, porque senão nós vamos sofrer acusações. Quando nós sofremos acusações, mas são calúnias, glória a Deus, nós estamos livres diante do Senhor. Mas e quando nós sofremos acusações por coisas que realmente nós cometemos? Esse é o grande problema. Aí nós não somos irrepreensíveis. Nós precisamos ter vergonha do Evangelho de Cristo, no sentido de olhar para o Evangelho e ver a perfeição do Evangelho. Não é vergonha de anunciar o Evangelho, de viver o Evangelho. Nós temos que ter vergonha de nós diante do Evangelho, da nossa pequenez diante do Evangelho tão puro, tão perfeito, tão lindo, onde um Deus santo, poderoso, que poderia deixar que nós fôssemos condenados ao inferno, poderia levantar para Ele um povo melhor do que nós. Ele resolve, na sua infinita graça e misericórdia, em nos alcançar pela salvação. Nos fazer aprovados em Cristo Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser sinceros, puros, sem mistura, sem trinca, sem cera. A nossa vida tem que ter uma autenticidade, fidelidade. Meus irmãos, tudo isso nesse mundo. Esse mundo permeado pela imoralidade, pela corrupção, pela devassidão. Eu estava num lugar essa semana, eu e a minha esposa, nós passamos e tinha uma placa grande. Venha beber, devassa.
Devassa eu acho que é o nome de uma cerveja. A cerveja já nos leva, a embriaguez já nos leva ao pecado. Agora essa vem com tudo mesmo, porque ela já chama devassa. Devassa quer dizer devassidão mesmo. Entregue às impurezas sexuais. Efésios 5,18. Não vos embriagueis com o vinho, no qual traz a devassidão, ou seja, a imoralidade sexual. Agora nós estamos inseridos nesse contexto. Olha o que diz o final desse versículo. Eu vou ler ele todo de novo. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida. Uma geração que se entregou totalmente ao pecado. Perversão é isso. Pervertida e corrupta. Meus irmãos, não é para a gente ficar aqui num convento, fechado o mundo. Isso aí é errado. A palavra do Senhor diz que a oração dele não era para que ele nos tirasse do mundo, mas para que ele nos abençoasse, para que nós fôssemos o que? Exemplo nesse mundo. O Senhor quer tirar o mundo de dentro de nós, mas não tirarmos do mundo. Por quê? Porque nós temos uma função aqui nesse mundo. Então não adianta a gente fazer uma igreja de crente lá no alto da serra e nós vamos perder todo o contato com a população. Nós continuaremos pecadores, e mais pecadores agora. Por quê? Porque vem o próximo versículo, ou seja, vem o final do versículo, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, ser luz em meio às trevas. Temos a obrigação de brilhar em meio à escuridão, ou seja, temos a obrigação de ter testemunhos irretocáveis diante da perversidade do mundo. Ser luz em meio às trevas. A palavra diz que a luz dissipa as trevas. Inclusive a palavra diz que Jesus é a luz e veio ao mundo, mas o povo amou mais as trevas do que a luz. E é nesse contexto que nós vamos ser inseridos. Meus irmãos, essa semana, como é que foi a tua vida com Cristo? Quais foram as ações práticas que você poderia pegar o microfone aqui e testemunhar que te fizeram um homem segundo o coração de Deus? Como você utilizou o precioso tempo que Jesus te deu essa semana? O que você fez com ele? Jogou fora? Deixou passar? Ou falou de Jesus? Ou viveu para Jesus? Mostrar o nosso Redentor através de uma vida de piedade. Piedade na Bíblia não quer dizer entregar a cesta básica. Piedade na Bíblia quer dizer amor a Deus. Um homem piedoso, um homem que ama a Deus, que a sua essência é adorar ao Senhor. Meus irmãos, a cultura que nós vivemos é a cultura da perversão, da devassidão. Nós somos todos os dias pressionados a tomar a forma da cultura. Por isso eu vejo tantos pais mandando os filhos para as festas juninas, enfeitando os filhos para o baile de carnaval, mandando os filhos para as festas de Halloween. Porque pais que não amam ao Senhor, mas adotaram a cultura, são camaleões. Eles vivem o melhor, tentam viver o melhor do Evangelho e o melhor do mundo. Tentam, porque não conseguem. Nem aproveita o mundo e nem aproveita a gloriosa maravilha do Evangelho. Por quê? Porque a cultura nossa tem tentado atrair as nossas vidas, os nossos filhos, os nossos queridos, para nós chegarmos com a frase: isso não é bem assim não, você está muito radical. O que tem? Ele é uma criança, eu vou mandar ele para o Halloween, vou vestir de bruxinho, a gracinha. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com Cristo. Ai, não, mas é só a marchinha de carnaval. Traz a letra da marchinha de carnaval para eu ler aqui no púlpito.
Traz. Fala da cachaça, fala do homossexualismo, fala do adultério. Não é isso? Cuidado com a cultura. Vamos prosseguir aqui. Versículo 16. Preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Oferecer o evangelho da salvação. O evangelho é o único que traz vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, preservar a palavra da vida, o evangelho da graça precisa avançar através da minha vida e da sua vida. Nós precisamos ir, anunciar, mostrar Cristo, porque é a única salvação para uma humanidade perdida como a nossa. Nós precisamos cantar o hino nacional. Tudo bem, vamos cantar o hino nacional. Nós precisamos ter professores mais capacitados. Vamos buscar professores capacitados. Nós precisamos ter acesso mais fácil para as pessoas estudarem. Vamos ter acesso mais fácil para as pessoas estudarem. Vamos pedir para o governo dar isso. Mas, tudo isso que eu disse serve só para esta vida. Há um evangelho que pode te dar uma novidade de vida agora. Mas o seu efeito é pela eternidade, pelos séculos dos séculos, porque ele começa agora, mas ele não termina, porque ele avança pela eternidade em Cristo Jesus. A gloriosa esperança em Cristo Jesus. A vida eterna em Cristo Jesus, onde não haverá enfermidade, onde não haverão trapaças, onde não haverão propinas negociadas, onde não haverá desigualdade, só nos céus. Na Nova Jerusalém. Meus irmãos, nada desse mundo vai te dar isso. O evangelho da graça é aquele que dá vida aos mortos. Porque estáveis mortos nos vossos delitos e pecados. Olha o que diz aqui Efésios 2:1. Maravilha essa palavra aqui. Eu acho que a maioria dos irmãos deve ter até grifado, né? O povo que vai lá em casa, no meu grupo de edificação, eles levam a caneta e grifam, né, Dona Maria? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vós que andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Foi de lá que o Senhor nos tirou. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo os nossos desejos malignos. Foi de lá que o Senhor nos tirou, Ele nos preservou, e agora eu não queria que você amaldiçoasse os que lá estão, mas que você orasse por eles, que você desse um testemunho irrepreensível perante eles, para que, quem sabe, eles creiam na sua palavra, e o Espírito Santo toque os seus corações, e mude essas vidas em Cristo Jesus. Então, não jogue por buraco quem já está. Não pise na cabeça de quem está morrendo nos seus delitos e pecados. Ore por essas vidas, clame por essas vidas. Suplique para que o Evangelho os escolha para a eternidade em Cristo Jesus. Meus irmãos, como nós somos duros de coração. Nós não temos chorado como devemos pelas pessoas que não estão em Cristo Jesus. Nós não temos chorado pelas pessoas. Nós não temos olhado para ela com esse amor que Cristo olhou. Meus irmãos, muitos se perderão, poucos serão salvos, mas nós não sabemos quais são e nem onde eles estão. Então o nosso objetivo é mostrar a todos que nós convivemos o Evangelho da salvação, e a obra vem pelo Espírito Santo. Agora Paulo, ele chega no momento da sua carta, versículo 16, que ele diz: para que no dia, nem para eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Paulo, ele preza pelo Evangelho, para que pessoas sejam salvas, e isso para ele
é o importante. E ele continua: entretanto, mesmo que eu seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. Sabe o que é ser oferecido por libação? Quando ali estava o holocausto sendo assado, ele chegava com um vinho e despejava, e aquela fumaça era a fumaça que chegava ao trono do Senhor. Paulo estava para ser morto, ele está dizendo aqui, mesmo que eu seja morto, ainda não é do tempo, mas partia para isso. Ele não tinha problema em ser morto. Paulo estava alegre com os crentes que permaneceriam fiéis. Meus irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que não interessava nada na vida, a não ser que pessoas se convertessem a Cristo Jesus, mesmo que isso lhe custasse a própria vida. Eu sou evangélico. Sou evangélico, meu irmão, mas cadê você? Não vejo você nas orações, não vejo você nos trabalhos aqui. Que evangélico você é? Quanto mais você falar, olha, eu estou pronto para morrer pela causa, que jeito, meu irmão? Você não consegue nem vir num culto. Você está pronto para morrer, que jeito, meu irmão? Morrer e chapa quente. No amor. Paulo tinha amor. Amor pelas vidas que seriam salvas. Mesmo que eu seja oferecido por libação. Sobre o sacrifício. Mesmo que o sangue dele fosse derramado ali. Ele estava alegre por aqueles que criam em Cristo Jesus e que permaneceriam em Cristo Jesus. Meus irmãos, qual é o seu interesse pelo Evangelho? Qual é o seu interesse pela graça de Deus? Qual é o seu desejo pelas coisas de Deus? O quanto você tem buscado as coisas celestiais? O quanto você tem buscado as coisas eternas? Meus irmãos, a maior coisa que nós podemos nos alegrar é ver a frutificação do nosso trabalho em Cristo Jesus. Porque as outras coisas vão ficar aqui. Nós adquirimos coisas, eu adquiro coisas também. Não estou pondo isso sobre vocês. Mas isso nós não vamos levar. Isso vai ficar tudo aqui, vai servir para nós, para que a obra avance, ou deveria servir para que a obra avançasse. Tem que ter um fim eterno nas coisas que nós temos, e não só para essa vida. Então, se eu tenho um bom carro, eu preciso levar os irmãos para os trabalhos, eu preciso aproveitar esse carro para que o Evangelho avance. Se eu tenho alguma outra coisa, eu preciso usar para que a glória do Senhor. Eu queria que você pensasse na sua vida. Daqui a pouco nós vamos aqui participar do Partir do Pão. Meus irmãos, você sabe o que significa isso? Jesus morreu e verteu o seu sangue. Amém. Mas a sua vida reflete que você realmente tem o sacrifício de Jesus no seu coração? A sua vida mostra de quem você é filho? De quem você é filho? Quem é o seu pai? É o Deus poderoso ou é o mundo? Eu queria que você pensasse na sua vida, porque as coisas vão acontecer rapidamente. Nós estamos vendo que o amor está se esfriando, nós estamos vendo sinais por todos os lados, e nós estamos, além disso, envelhecendo. Daqui a 100 anos, nenhum de nós certamente estará aqui. Não importa se você morou num barraco de lona ou se você morou numa mansão do Jardim Europa. Não importa se você teve uma bicicleta ou se você teve uma BMW. Daqui a 100 anos, nada disso vai fazer diferença. O que vai fazer diferença daqui a 100 anos é se você tem a marca, o selo da promessa no seu coração. Se você tem o selo da promessa no seu coração, você estará certamente no gozo eterno com o Senhor. Se você não tem, você estará no lugar que está preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno. Que é triste, é terrível. Meu irmão, não fala a palavra inferno. Falo.
Está escrito aqui. Ah, não põe medo, ponho. Quero que você fique com bastante medo, até você buscar Deus. Porque pelo amor você não está buscando. Então eu quero que você fique com muito medo. Quer que eu mostre um pouquinho como é que vai ser? Vou mostrar para você aqui. Meus irmãos, onde nós vamos chegar? Onde nós vamos chegar? O que está acontecendo com a igreja do Senhor? Por que o nosso testemunho está tão frágil? Por que a nossa vida não está se resumindo em uma vida no altar? Por quê? O que está acontecendo conosco? Nós temos um campo missionário chamado aqui no Kennedy 2. O Kennedy 2 ainda não foram fechados os pontos de drogas, todos os bares, não foi fechado a tenda de Umbanda, não, está tudo funcionando. Mas nós estamos guerreando em oração, nós estamos dando a vida para que essas pessoas tenham o evangelho que nós temos. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não vou pedir para você abrir, não, depois eu te falo o endereço. Se alguém adora a besta e a sua imagem, recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus. A fúria, a ira de Deus será despejada sobre todos os não salvos. Também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, purinho, não é essa gasolina que não abastecem não, purinho, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum. Olha para você ver como é que o inferno é uma parada ruim. Nem de dia, nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Os pastores não estão avisando? É porque eles não querem perder dízimo e arrecadação, porque eles tinham que avisar. É cheio de culto da vitória, é cheio da palavrinha boa, é cheio de deixar você feliz, é cheio de mandar você bater no irmão do lado, fala para o teu irmão que ele vai ser bênção, agora fala para o teu irmão que ele vai ser feliz, fala para o teu irmão que ele é filho do rei, que ele vai ter o que ele quer, é cheio dessas coisas, mas não dessas verdades. Isso vai acontecer, queira você ou não. Está escrito na palavra do Senhor. E a verdade do Senhor não falha. Que Deus possa abençoar essa igreja. Que essa igreja possa levar a sério a sua vida com Cristo. Ah, você pode chegar no último dia e falar, mas 50 anos eu frequentei a igreja tal. Vai falar assim, ó, não te conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade.